Eu quero agora conversar um pouquinho com a Marília Ribeiro, porque, gente, os visitantes de Fernando de Noronha terão de desembolsar um valor um pouco maior para entrar no arquipélago. Vamos entender essa situação, então, com a Marília, que não está em Fernando de Noronha, infelizmente, né, Marília? Está aí na ventania, na brisa de Brasília, mas vai trazer o tema para a gente aqui agora. Conte. Pois é, Evandro, infelizmente não estou lá em Fernando de Noronha, queria sim, viu? Mas vamos lá, né? Esse início de ano a gente tem aquela questão de organização financeira, como você disse na abertura do 3 em 1, né? Tem aquela questão de organização financeira dentro da nossa casa e também o próprio governo. E lá em Fernando de Noronha não foi diferente. Tem aquela taxa ambiental de preservação ambiental que já é cobrada. Ela aumentou agora em 2025, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, na quarta-feira. Esse valor agora é de R$ 101,33 por dia. Em 2024, o valor era de R$ 97,16. Houve um aumento aí de 4,2% em relação ao ano passado. O pagamento dessa taxa, Evandro, ele pode ser feito tanto online quanto presencialmente no aeroporto local. O que acontece com esse tipo de taxa, né? Qual o objetivo de cobrar isso? De acordo com o governo lá de Fernando de Noronha, o objetivo é preservar os ecossistemas e a biodiversidade do arquipélago. Mas existem aquelas pessoas que ficam isentas de pagar essa taxa. E quem são elas? São os moradores, né? Pessoas que moram lá em Fernando de Noronha, parentes de 1º grau e também profissionais em serviço estão isentos dessa cobrança. Vale a gente trazer aqui, Evandro, que em 1º de novembro de 2024, houve também um reajuste lá, só que esse foi relacionado ao valor do ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Esse valor, ele está sendo cobrado por R$ 373 e o valor anterior era de R$ 186,50. Existem também, dentro dessa mesma área, dessa questão do parque, aquelas pessoas que ficam isentas. São os moradores, parentes de 1º grau e também profissionais que vão lá para poder prestarem os seus serviços. Eu fiz uma conta ali mais ou menos, Evandro, em relação à taxa de preservação ambiental. Se eu quiser passar um mês lá em Fernando de Noronha, para eu poder ficar lá esses 30 dias, eu vou ter que desembolsar aí, Evandro, mais de R$ 7.000. Isso só de taxa de preservação, viu, Evandro? Então, se você estiver planejando as suas férias lá para Fernando de Noronha, é melhor corrigir aí, né, pegar novamente, fazer aqueles cálculos em relação a essa taxa de preservação, porque ela aumentou. Eita, Marília, que você quer passar 30 dias em Fernando de Noronha, minha amiga. Que bom, espero que dê certo, os seus sonhos se realizem nesse ano de 2025. Obrigado, Marília. Abraço para você. Já já a gente conversa mais. Já já a gente vê nas redes sociais de Marília os mergulhos e os 30 dias ali em Fernando de Noronha. Mas, Fábio Piperno, como é que você avalia esse aumento e principalmente a cobrança dessa taxa que eles chamam de taxa de preservação? Olha, Evandro, a gente precisa criar também uma taxa de preservação ao bolso, né? Porque se cobra tudo cada vez mais caro. Veja, são R$ 7.000 só para você. Imagina que você não tenha alugado nenhuma pousada, nada. Então eu vou lá, eu vou pisar lá, vou ficar um mês, só que eu vou dormir na areia porque eu tô duro. Você vai pagar R$ 7.000, você vai pagar um aluguel. Quer dizer, é tudo muito caro no Brasil e vai ficando cada vez mais caro e as pessoas tendo que pagar cada vez mais. Ontem a gente estava falando, anteontem, né, sobre reajuste, por exemplo, das tarifas de ônibus aqui em São Paulo, né, o primeiro, aliás, em meia década. E aí eu estava olhando aqui o ranking das tarifas nas capitais. São Paulo é só a 8ª, sendo disparadamente a maior cidade do país. E veja, por exemplo, o ônibus em Florianópolis hoje, ele chega a custar R$ 6,90. Em Curitiba, R$ 6. Em Porto Velho, R$ 6. Realmente, enfim, o brasileiro está pagando tudo muito caro e muitas vezes ele não sabe para onde vai esse dinheiro. Né? E aí, Segré? Estou aqui com a taxa de preservação na mão. É uma conta estranha, porque se ficar 10 dias, paga R$ 863. Em função do que estamos falando, compensa ficar 10 dias, pegar um avião, um barquinho, volta, dorme fora, volta outros 10 dias, paga 800 e pouco de novo,
Então, não entendi como é a conta, mas efetivamente, perfeito o que falou Marília, 7.145,46 se ficar 30 dias. Mas isso também tem a ver com capitalismo. A pessoa vai buscar. Pô, eu nunca fui Fernando de Noronha, é um destino que está pendente. É que a taxa é progressiva, né? É progressiva. É, por isso que ela vai aumentando. Quanto mais tempo você fica, mais paga. Então não é pegar só o valor do ajuste e multiplicar por 30, porque isso daria 3 mil e poucos reais. Sim. Mas como ela é progressiva, ela vai crescendo conforme você vai permanecendo. 20 dias. Então, chegando a R$ 7.145 reais durante 30 dias. Isso foi a própria gestão que explicou. Exatamente. Se for 20 dias, por exemplo, são quase 3 mil. 2.991. O que prova que as autoridades não querem que as pessoas fiquem tanto tempo. Então, quer rotatividade, provavelmente. Sim. E aí que vem. Pô, eu gostaria de ir a Fernando de Noronha. Vejo o valor. Isso estamos falando por pessoa. Aí vai para outro lugar e verifica. Pô, eu vou a alguma outra praia que não me cobra isso, vai. Quando perder pessoas que vão e deixam dinheiro na ilha, provavelmente esse valor vai baixar. Se tiver demanda, vai continuar e talvez até suba mais um pouco. O que você acha, Zagarino? É um completo absurdo. Você criar uma taxa de preservação ambiental não faz o menor sentido. Daqui a pouco o governo vai começar a criar taxa para tudo. Aliás, já existem em vários municípios a taxa do lixo, a taxa da água, a taxa da limpeza urbana. E eles vão inventando esses mecanismos jurídicos diante da complexidade tributária, diante da população em si ficar de mãos atadas, e eles vão arrecadando. Fernando de Noronha faz parte do território do estado de Pernambuco. Portanto, o responsável pela administração e exploração econômica e cultural ali da ilha é sim o estado de Pernambuco. Essa taxa de preservação, ela sequer deveria existir. Lembrando que ela foi criada em 1989, logo na sequência da Constituição Federal, que inclusive determinou que a ilha fizesse parte novamente do território ali do estado de Pernambuco. E daí em diante, com essa criação dessa taxa, eles começaram a gostar, tomaram gosto dessa arrecadação, perceberam que quanto maior a arrecadação, mais investimentos eles conseguem fazer, mais pessoas vão até lá. Discordo do Segré quando ele diz que quanto mais cara é pior, porque não é isso que aparenta. Os números, pelo contrário, mostram o contrário, que a quantidade de pessoas que visitam Fernando de Noronha, ela sobe cada vez mais, porque eles têm ali a concentração dessa arrecadação de algo que, de novo, volto a dizer, insisto, não deveria existir. Afinal de contas, eu, pelo menos, sou o contrário a qualquer tipo de taxa. O contribuinte do estado de Pernambuco, ele já paga, e muito para o governo, que é sim o responsável ali pela manutenção da ilha. E Fernando de Noronha, ela não pode ser tratada de forma diferente de tantas outras ilhas. Já pensou como seriam, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ali na região de Angra, da região de Paraty, se tivesse taxa de preservação para cada uma dessas ilhas, quanto que o contribuinte não teria que arrecadar? E outra, eu não tenho o direito de poder visitar essa ilha por razão dessa taxa de preservação ambiental, que é um valor astronômico, até em razão da necessidade deles de fazer com que mais visitantes possam frequentar. Não é que eles não querem que a pessoa fique só por livre e espontânea vontade, eles querem que a pessoa saia exatamente para poder entrar outra no lugar, para manter um controle da quantidade da população da ilha. Então, eu acho um completo absurdo. Sou totalmente contra a existência não só dessa taxa de preservação ambiental, como qualquer outro tipo de taxa. Que foi, Segré? Estou lendo a lei aqui, Evandro, e menciona que quando você se dispõe a ir a Fernando de Noronha, você tem que identificar quantos dias você vai ficar. Sim. E você paga a taxa em função dos dias. Se por algum motivo exceder os dias, o pagamento da taxa é dobrada. Não é apenas a taxa, fico mais um dia, então pego o controle intenso aqui e pago mais um pouco. Não. E como tem demanda, então eles se sentem à vontade para cobrar. Se algum dia alguém começar a ir menos, então vão ter que revisar isso. Mas, entanto, tem a demanda de gente que está pagando. Porque, como acaba se tornando um destino muito exclusivo, essa exclusividade também atrai a atenção de muita gente. Fala, Piperno, remate. Não, eu também gostaria de entender, do ponto de vista constitucional, como é que pode funcionar, como que pode haver essa exclusividade. Por que, por exemplo, eu teria que pagar essa taxa, e, enfim, o Segré leu aí o texto e tal,
isso está previsto em lei, mas por que existe, por exemplo, uma lei para Fernando de Noronha e não, por exemplo, para Ilha Grande? Então, por que eu tenho que pagar? Porque, quer dizer, se eu tenho um barquinho, estou andando lá, resolvo parar em Fernando de Noronha. Por que eu tenho que pagar? Né? Então, assim, por que eu tenho que pagar somente em Fernando de Noronha? Isso que eu acho que tem que ser discutido.